Neste último episódio do programa, nós vamos mostrar a importância do georreferenciamento na regularização fundiária. Então vem comigo. Desde 2010, a Universidade Federal da Bahia oferece a graduação de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica. Esse laboratório é considerado o coração do curso. É onde inicia a vivência prática da atividade de um futuro agrimensor. Antes do engenheiro civil começar a fazer o cálculo estrutural para a construção de uma ponte, de um viaduto, você tem que fazer o levantamento topográfico e geodésico dessa região. Então, você vai avaliar, os processos que estão relacionados a esse terreno. Então, ele vai fazer todo esse levantamento e, a partir desse levantamento feito pelo agrimensor e pelo cartógrafo, é que você vai realizar todo o cálculo que vai dar suporte à construção dessa grande obra. A gente trabalha com o que todo mundo usa hoje, a produção de mapas. Então, se hoje todo mundo tem um Maps no celular, uma base no Waze, é feito pelo engenheiro agrimensor e cartógrafo. Então, a gente é a base de toda a medição e do reconhecimento do território. Então, é essa a principal função do agrimensor e do cartógrafo na sociedade e que termina sendo a base para todas as outras engenharias. Os equipamentos possibilitam medições precisas nos processos de georreferenciamento, base para o desenvolvimento dos sistemas de cadastro territorial, principal atividade do engenheiro agrimensor e cartógrafo. Tanto no Brasil como nos outros países, o profissional que deve desenvolver o georreferenciamento, trabalhar com o processo de medição dentro do georreferenciamento é o engenheiro agrimensor e cartógrafo. Então, como eu sou professora desse curso, eu trabalho diretamente na formação desses profissionais, tanto na formação acadêmica, do profissional engenheiro em si, como também ajudando a formar os outros especialistas que trabalham na área do georreferenciamento. Marcos Almeida é engenheiro agrimensor e atualmente coordena a Câmara Nacional de Agrimensura, Engenharia Cartográfica e Geografia do Sistema Confea, CREA e Mútua. Através de suas atividades no campo do georreferenciamento, vem acompanhando a evolução das tecnologias nos processos de medição. Entre a estação e o GPS L1 e L2 já foi um avanço muito grande. E, sem muito perceber, do L1 e L2 para o GPS RTK, que é um sistema que você processa os dados na hora, isso aí foi um avanço significativo, muito grande, para a área do agrimensor. Então, agilizando a vida do proprietário e a vida do profissional. Por muitos anos, para requerer a certificação de um imóvel rural, era burocrático. O procedimento era analógico e a norma exigia a entrega de uma quantidade expressiva de documentos. Mas essa dificuldade foi superada em 2009. Quando é criado o CIGEF, desde então o INCRA já certificou quase 1 milhão de imóveis rurais, 934 mil, pouco mais do que isso. Isso equivale a 252 milhões de hectares, que corresponde a quase 30% da superfície territorial brasileira. E não dá para falar de georreferenciamento sem relembrar a Lei número 10.267 de 2001. Uma lei que transformou a concepção que a sociedade brasileira tem hoje sobre a necessidade de um ordenamento territorial eficiente e eficaz no meio rural. Hoje você tem uma norma que permite com que todos os imóveis rurais possam ser especializados dentro de um padrão adequado e eliminar conflitos, sobreposições de imóveis e mesmo erros que possam ocorrer, como matrículas que não têm imóvel, por exemplo. Essa lei, ela trouxe também uma valorização do profissional, porque antes não havia essa exigência específica, do profissional que teria a capacidade de fazer esse tipo de trabalho, a capacidade técnica, e a partir de então gerou uma valorização e uma busca também por melhor capacitação dos profissionais da área. Historicamente, no Brasil, a descrição imobiliária do imóvel rural era muito precária e frágil e não dava nenhuma garantia ao proprietário. Com isso, foi abrindo espaço para grilagens de terra e ocupações irregulares no país. Mas há 20 anos, os profissionais da agrimensura têm mostrado a importância do georreferenciamento
para a garantia do direito à propriedade. No campo, ele identifica os limites da propriedade, ele gera coordenadas para aqueles limites e depois ele faz esse processamento de dados, né, e fecha nas peças técnicas que serão regularizadas, né? Primeiro aprovadas pelo INCRA e depois encaminhadas ao cartório para efetivamente fazer a regularização do imóvel. De acordo com o estudo do IPAM, até o fim de 2020, mais de 18 milhões de hectares de florestas públicas não destinadas na Amazônia foram declarados ilegalmente como imóvel particular no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. Atualmente na Bahia a gente tem cerca de 1.200.000 hectares em disputa, envolvendo suspeitas de grilagem de terras. Hoje, qualquer imóvel rural que venha passar por esse processo, ele está vinculado a um CPF ou um CNPJ, né? E há um responsável técnico, ou seja, fica mais fácil de localizar ou identificar qualquer tentativa de fraude ou irregularidade. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos continuar falando da importância do profissional da agrimensura. É rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com o Agronomia Sustentável, que no programa de hoje destaca o profissional da agrimensura. Em 2017, foi realizado um mapeamento que definiu a área, a posição geográfica através de métodos de levantamento topográfico, descrição de limites e características em um imóvel rural público, que hoje pertence à Universidade Federal da Bahia. A planta de georreferenciamento da fazenda foi elaborada por estudantes da Universidade Federal da Bahia. Tudo executado em conformidade com as normas do INCRA. As nossas fazendas escolas, elas estão em processo de regularização fundiária. E o trabalho de georreferenciamento, demarcação dos marcos legais e dos pontos, eles são etapas necessárias e obrigatórias para o processo de certificação e de regularização fundiária. Rodrigo coordena uma das fazendas da Universidade Federal da Bahia. Destaca a importância do georreferenciamento. O resultado é muito palpável. Quando a gente trabalha às escuras, sem saber o tamanho das nossas áreas com precisão, os cálculos eles ficam prejudicados de quanto que a gente vai ter que comprar de adubo para fertilizar aquele solo, quantidade de grãos e lotação animal. Então, um exemplo bem didático é, se a gente não tem um dimensionamento adequado das áreas, a gente pode colocar uma lotação animal muito acima, levando à degradação daquelas pastagens e a eficiência, então, reduz de forma significativa. Há 30 anos, o professor Arthur é docente na Universidade Federal da Bahia. Segundo ele, a Lei 10.267 de 2001, além de trazer qualidade técnica nos processos de medição, também possibilita uma boa gestão dos direitos, restrições e responsabilidades que recaem sobre a propriedade. Então, além da questão ambiental, além da questão legal cadastral, que seria a certificação ou o georreferenciamento certificado junto ao INCRA, você tem a regularidade jurídica junto aos cartórios de registro de imóveis. Isso faz com que esse conjunto de possibilidades no ordenamento territorial, você consegue que o proprietário rural tenha uma segurança jurídica e cadastral da sua propriedade, o que vem facilitar principalmente para o produtor rural, o acesso ao crédito. Rafael produz coco verde na região litorânea do norte baiano. Mas a principal atividade na propriedade é a criação e reprodução de equino. Quando precisou vender parte da terra, precisou regularizar a documentação do imóvel. O primeiro resultado é o conforto da gente saber que nossa fazenda tem um georreferenciamento com a precisão alta. O segundo, além de ela estar certificada, é conseguir cumprir todas as exigências que o cartório
impôs para nós no momento que a gente precisou fazer algum tipo de desmembramento, e também saber que isso agrega muito valor à nossa propriedade. Qualquer momento que a gente pensar em comercializar, em vender alguma área, um possível comprador vai enxergar com outros olhos ao saber que a gente tem um nível de documentação tão precisa e atual como o georreferenciamento e a certificação. Com a precisão obtida pelo georreferenciamento do imóvel, foi possível definir de forma mais adequada os 20% de reserva legal na propriedade, como exigido por lei. A partir do momento que a gente conseguiu identificar nossa área como um todo, a gente também pôde definir o melhor local para cadastrar como reserva legal. A cadeia produtiva do Brasil passa por algum momento pelo meio rural. E a conquista da lei do georreferenciamento é importante para o setor produtivo, para o mercado de terras e investimentos para a geração de energia renovável. Isso traz para o investidor agora a certeza de que ele está negociando com o proprietário de uma terra que não existe apenas no papel. Algo que era muito comum até o advento da lei. Muitos bancos só descobriram que o imóvel dado em garantia a um empréstimo só existia no papel. Quando eles foram executar isso, quando eles iam executar a dívida, e obviamente que isso repercutia em toda a cadeia de crédito, com o aumento de taxas bancárias, que afetava toda a sociedade, especialmente na produção de alimentos. Com o rigor que essa nova legislação impõe, torna impossível que essa prática ilícita continue a ser adotada. Na medida em que hoje a certificação prévia do imóvel dado em garantia é uma exigência adotada pelo sistema bancário. Segundo o professor, hoje o Brasil conta com cerca de 1 milhão de imóveis rurais georreferenciados e certificados. E existe um atrelamento direto, ao fazer essa certificação, a partir do georreferenciamento, se faz a retificação do registro em cartório. É a condição, digamos, ideal e que está sendo espalhado por todo o Brasil nesse contexto do georreferenciamento para o ordenamento territorial. Meu nome é Matheus Henrique Santo Jesus. Eu sou do interior da Bahia, na cidade lá do Vale do Jiquiriçá, conhecida como Bahia. Investi 3 anos da minha vida já tendo esse contato com a própria área, tá tendo um contato ali com o próprio cliente, entregando os produtos de qualidades, estando ali na Dato Engenharia Júnior, que é a empresa jurídica, missura e cartográfica da Universidade Federal da Bahia, e vendo o que nossas soluções podem proporcionar para esses clientes. Então, para a gente era muito gratificante ver uma solução nossa e o cliente chegar para a gente e sentir aquele alívio, aquele alívio que o terreno agora vai estar seguro, vai ter aquela segurança jurídica quando a gente faz aquele serviço. Do estudante para o profissional. Para o engenheiro, com a lei de regularização fundiária, as oportunidades devem se fortalecer. Então, a área de atuação de engenheiro agrimensor, hoje aqui no nosso estado, é muito boa e, graças a Deus, não vejo nenhum colega de profissão parado. E a tendência com a nova lei de regularização fundiária é aumentar essa demanda de áreas que vai ser obrigatório a regularização. Então, o mercado da Bahia pode ter certeza que só tende a crescer. No curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica, o estudante sai da universidade tendo a permissão de trabalhar na área, ao contrário de outras engenharias que atuam com o georreferenciamento. O agrimensor e cartógrafo, eles já saem de dentro da faculdade com as matérias necessárias para terem atribuição para o georreferenciamento de imóveis rurais. Os outros profissionais que querem agregar também essa atividade, eles precisam fazer cursos de pós-graduação para, depois disso, analisado pelo CREA, eles obterem a atribuição para fazer o tipo de serviço. Sem o agrimensor, o georreferenciamento não acontece. E assim a gente encerra a 4ª temporada do programa Agronomia Sustentável, que teve como foco a cidadania. Então, até a próxima temporada. Tchau!